Desde o incidente de Ronaldo quebrando o celular de um fã, até um jogador beijando o seu adversário em campo, estes são os 30 momentos mais ridículos e bizarros da história do futebol mundial. E, em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo fez algo tão absurdo que deixou um país inteiro revoltado. Durante uma partida da Liga Profissional Saudita entre o Al-Shabaab e o Al-Nassr, os torcedores do Al-Shabaab não paravam de gritar o nome de Messi cada vez que Ronaldo tocava na bola. Então, depois de marcar para ajudar a equipa a vencer, ele calou os fãs do Messi fazendo isto. Mas ele pegou uma suspensão de apenas um jogo e uma multa de $5.000. Mas se o Ronaldo consegue se safar com esse tipo de comportamento, pode ter certeza que o Messi vai fazer a mesma coisa. Depois de umas quartas de final bem acaloradas entre a Holanda e a Argentina, o Messi não estava com o menor humor para brincadeiras, pois já estava em atrito com o técnico holandês. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Então, quando Weghorst tentou falar com Messi, o argentino não lhe deu atenção. Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Meu espanhol não é dos melhores, mas tenho a certeza que ele não estava falando de câmeras. Falando em fãs sul-americanos chateados, Neymar ficou tão irritado com uma tatuagem que gastou uma fortuna para a remover. Se você tem acompanhado a Premier League inglesa, tenho certeza que sabe quem é Richarlison. Recentemente, o jogador brasileiro postou uma foto de uma nova tatuagem que ele fez. Nas costas dele havia um enorme retrato do próprio Ronaldo Fenômeno e do Neymar. A princípio, parecia uma forma bacana de homenagear seus ídolos, mas quando Neymar viu a imagem, ele ficou puto na hora. Ele estava tão infeliz que chegou a enviar $30.000 para o Richarlison para que ele removesse a tatuagem. $30.000! Ele deve realmente odiar o Richarlison, o que é totalmente justificado pela forma como ele joga na Premier League. Mas enquanto o Neymar estava esbanjando dinheiro, o Cristiano Ronaldo estava quebrando celulares. A polícia de Merseyside investiga um incidente onde Cristiano Ronaldo teria derrubado um celular da mão de um torcedor no Everton. Durante um jogo da Premier League entre Everton e Manchester United, Cristiano Ronaldo e os seus colegas de equipa acharam a colina do Everton demasiado íngreme para subir. Após perder o jogo por 1-0, Ronaldo voltava mancando para o balneário e não estava com humor para gentilezas. Então, quando um jovem adepto do Everton tentou pedir uma selfie, ele partiu o telemóvel. O vídeo se tornou viral e Ronaldo foi formalmente indiciado pela FA por conduta imprópria. Cristiano Ronaldo pareceu derrubar um celular da mão de um adepto no Everton. O United disse que irá cooperar com quaisquer inquéritos. Mas o atacante finalmente se desculpou no Instagram. Ronaldo pediu desculpas no Instagram ontem à noite. Ele disse: "Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos a enfrentar. No entanto, todos devemos ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo a todos os jovens que amam o belo jogo. Gostaria de pedir desculpas pelo meu desabafo e, se possível, gostaria de convidar este adepto para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair play e desportivismo." Mas por mais ridículo que seja quebrar o celular de uma criança, não é tão louco quanto acertar os próprios colegas de equipe com a bola. Num jogo da liga entre Juventus e Sassuolo, Cristiano Ronaldo ficou chateado porque o árbitro o penalizou por um toque de mão. Então, em frustração, ele fez isso. Como Khedira acabou de descobrir, ser colega de equipa do Ronaldo nem sempre acaba bem. Mas o que é ainda mais louco é quase ter sido nocauteada por uma bola de futebol. Enquanto apresentava num jogo de futebol, a repórter da Sky, Jessica Kastrup, descobriu que o futebol nem sempre é seguro. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. E o que tornou ainda mais engraçado é que ela usou um capacete de segurança no seu próximo jogo.
Mas o que é ainda mais ridículo é um grupo de fãs que não tem medo de morrer. Durante uma partida da Liga Holandesa entre Vitesse e NEC, os jogadores do Vitesse celebraram com seus torcedores após vencerem o jogo. Mas enquanto saltavam e pulavam, a plataforma desabou de repente. Em vez de correrem para a segurança, eles continuaram a saltar como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo desafiar a morte não é tão ridículo quanto equilibrar cerveja na cabeça. Vejam este tipo. Caramba, ele deve ter suspensão a ar em algum lugar da cabeça. Mas no número 22, um manifestante foi longe demais ao colidir com um estádio. Os torcedores presenciaram um espetáculo bastante bizarro durante o tão aguardado confronto da Euro 2020 entre Alemanha e França. Enquanto esperavam pelo pontapé inicial, os fãs notaram um parapente entrando no estádio. Mas assim que ele se aproximou, colidiu com os fios da câmera. E perdeu todo o controle. Ele atingiu algumas pessoas e acabou por embater no campo. Olha, eu não sou contra protestar e exigir mudança, mas colocar a vida das pessoas em risco assim é inaceitável. E por falar em comportamento inadequado, Kepa fez algo tão ridículo que lhe custou 75 mil libras. Num jogo da Premier League entre o Man City e o Chelsea em 2019, os rapazes de Manchester golearam os Blues por 6-0. Então, quando as duas equipas se reencontraram na final da Taça da Liga, todos esperavam outra goleada. Infelizmente, os Blues queriam provar o seu valor desta vez, então defenderam como loucos e levaram o jogo para o prolongamento. Faltando poucos minutos e com a possibilidade de penaltis, o técnico do Chelsea analisou o histórico de penaltis do guarda-redes Kepa e percebeu logo que ele era péssimo nisso. Então, para dar aos seus rapazes uma chance de lutar, ele decidiu substituí-lo por um melhor defensor de pênaltis. E foi aí que a loucura começou. Kepa recusou-se a sair, desobedecendo completamente as ordens do seu treinador. E quando um jogador se recusa a ser substituído, não há absolutamente nada que se possa fazer. A partida foi para os pênaltis e, exatamente como o seu treinador havia previsto, Kepa falhou. Depois de perder a final, o clube estava furioso com o goleiro e o multou em 1 semana de salário. E então eu não queria que o goleiro fosse para os pênaltis naquela condição física. Eu percebi que a situação só depois de 3, 4 minutos, quando o médico chegou lá, e o goleiro queria apenas me avisar que ele estava em condição de ir para o pênalti. Então foi apenas um grande mal-entendido. Kepa estava certo, mas da maneira errada, eu acho. No fim da temporada, o Chelsea contratou um novo goleiro para substituí-lo. Mas mesmo toda essa loucura nem sequer entrou no nosso top 20. Você vai entender quando vir o que José Mourinho fez na nossa escolha número 12. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada em uma das mais ridículas batalhas à beira do campo. Quando o Chelsea enfrentou o Tottenham no Derby de Londres de 2022, todos esperavam um jogo intenso com Thomas Tuchel e Antonio Conte treinando suas respectivas equipes. O Chelsea saiu na frente com Koulibaly, mas no início do segundo tempo, o Tottenham empatou de forma polêmica. O golo irritou Tuchel, que não gostou da celebração de Conte, mas quando o Chelsea pensou que o golo de Reece James era o da vitória, e daí Chelsea Harry Kane partiu o coração deles nos momentos finais da partida. Então, quando o árbitro apitou, isto aconteceu. Olha, eu não estou de forma alguma apoiando a violência ou algo do tipo, mas tenho que admitir que gostei bastante de assistir aquela briga.
Mas nem todas as rivalidades terminam em violência. Algumas apenas mostram o quão respeitosos os torcedores podem ser. No início da temporada 2009-2010 da Premier League, o Arsenal era uma das equipes mais em forma. Então, quando visitaram Old Trafford, todos esperavam que os Gunners conseguissem pelo menos um ponto. Eles marcaram um gol cedo, mas o United virou para 2-1. Mas quando o árbitro anulou o gol de empate de Van Persie nos acréscimos, Arsene Wenger estava furioso e, em um acesso de frustração, chutou uma garrafa de água. Ao presenciar sua reação, o árbitro não hesitou. Deu-lhe um cartão vermelho e o expulsou para as arquibancadas. Wenger então se virou e caminhou diretamente em direção aos torcedores do United. Sem ter nenhum lugar para se sentar, ele fez o seguinte. Isso é cruel. Nem mesmo os torcedores do United conseguiram evitar aplaudi-lo. Mas no número 18, um jogador foi multado em 25 mil libras por fazer algo realmente ridículo contra sua antiga equipe. Quando Emmanuel Adebayor jogava pelo Arsenal, ele compartilhava um laço muito especial com os fãs, que o viam como um atleta que entregava tudo de si em campo. Mas quando as malas de dinheiro do Manchester City chegaram em 2009, ele trocou para o lado azul de Manchester. What the hell? Essa mudança enfureceu os fãs do Arsenal. Eles o viam como um homem que os traiu por dinheiro. Ele começou a receber abusos constantes dos torcedores do Arsenal, que chamavam a mãe dele de prostituta e diziam que o pai dele lavava elefantes. Adebayor não respondeu logo, mas quando os insultos saíram do controle, ele soube que tinha de fazer algo. Teve a sua chance quando o Man City defrontou o Arsenal. Adebayor subiu mais alto para cabecear um golo contra o seu antigo clube. E foi aí que isto aconteceu. Ele correu o campo inteiro só para celebrar na frente dos fãs que o estavam insultando, mas o árbitro deu-lhe um cartão amarelo por isso e foi multado em $25 mil. A frustração saiu de mim. Não, sinto muito por ter feito o que fiz, cometi um grande erro hoje e acho que amanhã isso nunca mais vai acontecer. Mas no número 17, a arma secreta de um jogador é tão absurda que parece ilegal. Desde a sua promoção à Premier League, Jamie Vardy do Leicester City tem sido um dos jogadores mais diretos e rápidos da liga. Ele corre regularmente por trás dos defensores a um ritmo devastador e não parece cansar. Quando perguntado como ele consegue fazer isso, Vardy revelou que toma uma lata de Red Bull assim que acorda pela manhã, toma outra lata antes de cada jogo e se presenteia com mais uma lata após a partida. Numa época em que os jogadores são tão cautelosos com suas dietas, ver um jogador fazer isso é realmente uma loucura. Well, Jamie, still got it. Yeah, still managing to... Na estreia da temporada contra o Tottenham, o Leicester City perdia por 1-0. Então, quando o Vardy saiu do túnel, ele bebeu uma lata inteira de Red Bull, entrou em campo e marcou o gol de empate. Ele é o suficiente, então você tem que ver um técnico que se machucou da forma mais bizarra. Num jogo da Premier League entre Liverpool e Tottenham, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, estava insatisfeito com muitas das decisões do árbitro. Então, quando seu time marcou um gol da vitória no último minuto, ele correu direto para tentar zombar do quarto árbitro. E então... Nossa, se machucar tentando zombar de alguém... Isso é simplesmente ridículo. Fair punishment for behaving not right way. I have pain for a few days, Mr. Tierney not. Mas não é tão louco quanto o Immobile ressuscitar dos mortos. Durante o jogo da Euro 2020 entre Bélgica e Itália, o Immobile caiu como um saco de batatas depois de ser derrubado pela defesa belga. Mas enquanto ele rolava no chão, desesperadamente procurando um pênalti, seu colega de equipe, Nicolo Barella, pegou a bola solta e marcou um golaço absoluto. Ao ver que a bola tinha entrado, ele de repente ficou móvel novamente. Viram o que eu fiz ali? Deixa pra lá, mas tenho uma pergunta para vocês. Será que gols curam magicamente os jogadores lesionados? Porque algo bem parecido aconteceu na La Liga Espanhola. Num jogo entre o Atlético de Madrid e o Elche, Álvaro Morata mostrou uma habilidade insana de drible ao passar facilmente por dois defensores. Agora, preste muita atenção no que ele faz quando o chute dele é bloqueado. Morata leads the defender for dead. Morata, left foot is short, takes a big deflection, it will bounce across the line. Morata is down, but Atletico Madrid. Oh, Morata quickly gets up to celebrate.
Caramba! De estar rolando no chão como se estivesse gravemente ferido a saltar no ar em plena comemoração. Os gols realmente possuem poderes mágicos, mas por mais inacreditável que a arrancada do Morata possa ter parecido, não é absolutamente nada comparado ao que Louis van Gaal fez. Num jogo da Premier League entre o Manchester United e o Arsenal, Louis van Gaal ficou furioso porque o árbitro apitou o que parecia uma simulação. Então, ao perceber que o árbitro não entendia a sua queixa, ele demonstrou-a. Bem, quem precisa de VR quando se pode mostrar ao árbitro assim? Oh, in wonder over what just happened to Louis van Gaal. Oh, here he is! Can you believe this man? He certainly has his way to make. Se você acha que isso é engraçado, espere até ver José Mourinho ir de sorridente a bravo em 2 segundos. Durante um jogo da Premier League entre Tottenham e Man City, José Mourinho e seu assistente ficaram felizes com a não marcação de um pênalti para Raheem Sterling, derrubado por Hugo Lloris. Mas, ao se sentarem, o assistente lembrou que Sterling já tinha um cartão amarelo e poderia ser expulso por simulação. Ele avisou o chefe, e a atitude dos dois mudou na hora. Esta é, de longe, a coisa mais engraçada que já vi um gerente fazer, porque é a rapidez com que reajo quando a minha namorada me diz que está sozinha em casa. Hey, you should come over. I'm home alone. Mas no número 11, Cristiano Ronaldo tenta chamar a atenção de uma senhora da forma mais ridícula. Enquanto aquecia para o Manchester United, Cristiano Ronaldo deu um dos seus pontapés livres atípicos, que acabou por atingir a cabeça de um segurança. Ao ver que a senhora desmaiou e precisava de ajuda, Ronaldo saltou por cima das placas de publicidade para a verificar. Após ser liberada para continuar suas funções, ele deu-lhe uma das suas camisas e o sorriso no rosto dela foi revigorante de ver. E com isso chegamos ao nosso Top 10. Daqui em diante são apenas os momentos mais ridículos na história do futebol. Vamos começar com Iker Casillas se declarando ao vivo na TV. Após ajudar a Espanha a vencer a Copa do Mundo de 2010, Casillas estava cheio de emoção enquanto era entrevistado por uma repórter. Mas enquanto ela fazia perguntas, Casillas só tinha uma coisa em mente. Então, quando ele terminou de falar, ele fez sua jogada na frente de milhões de pessoas. Ok, estou só a brincar. Eles já namoravam há 1 ano. Então, quando a namorada dele o estava a entrevistar no ponto mais alto da sua vida, ele simplesmente não conseguiu resistir à tentação. Embora este tenha sido um momento romântico, o beijo no número 9 é uma das coisas mais ridículas que você verá hoje. Durante uma partida do campeonato entre o Sunderland e o Norwich, ambas as equipes estavam com os ânimos exaltados e dispostas a tudo pela vitória. Então, quando Luke O'Neill e Sorensen foram disputar a bola, este... It's just that little nudge. It's dangerous for you to push him into a hoarding like that. And I think no player is going to be happy with being... What the hell? Pissed. É a maior sacanagem que já vi. O jogador do Norwich nem sabia se o agarrava ou se lhe dava um soco. Quando lhe perguntaram por que o fez, Oned disse: como jogadores tentamos provocar uns aos outros, e as pessoas normais fazem-no de forma agressiva. Eu tentei uma via alternativa, e acho que funcionou um pouco. A coisa mais agressiva e não agressiva que já vi. Mas, em 8º lugar, um jogador foi atacado por marcar um gol legítimo. Num jogo entre Aston Villa e Leeds United, um jogador do Villa caiu no chão, lesionado. Vendo que o colega estava caído, os jogadores do Villa pediram aos do Leeds para parar o jogo e que ele fosse atendido. Os jogadores do Leeds recusaram e acabaram por marcar. Isso enfureceu os jogadores do Villa, que tentaram atacar o jogador que marcou, mas, numa reviravolta chocante, o treinador do Leeds ordenou aos seus jogadores que devolvessem o golo. Oh my God, hell no, man.
Eu juro que só vi isso quando jogava FIFA com meus amigos, mas nenhum videogame no mundo conseguiria recriar a celebração que vem em 7º lugar. Quando o FC Cracóvia enfrentou seu time reserva em um amistoso, todos esperavam que o time principal os superasse e acabasse logo com isso. Mas quando os grandões marcaram um gol, todos correram para fora do campo, apenas para retornar mais tarde assim. Por mais ridícula que aquela celebração tenha sido, não é nada comparado a um clube contratar um agente secreto. Na preparação para o jogo entre Liverpool e Sunderland, os adeptos do Liverpool esperavam que a sua equipa vencesse facilmente os jogadores do Sunderland, mas o Sunderland tinha secretamente recrutado um agente para os ajudar. O agente atirou um balão para o campo e quando o avançado do Sunderland marcou um golo, a bola desviou-se dele e entrou na baliza. Ok, estou só a brincar contigo, mas tens de sentir muita pena do Pepe Reina, que não conseguiu fazer nada para defender a bola. E agora que chegamos ao nosso top 5, as coisas vão ficar ainda mais ridículas. Começando com um dos momentos mais virais da CAN 2024. Nos quartos de final entre o Mali e a Costa do Marfim, os malianos começaram o jogo terrivelmente. Falharam um pênalti após apenas 16 minutos. Mas depois de marcar o que parecia ser o golo da vitória, a Costa do Marfim empatou a poucos segundos do fim. A prorrogação foi bem cautelosa e quando parecia que iria para os pênaltis, a Costa do Marfim marcou um gol da vitória bem no final. Mas com os marfinenses a celebrar, o técnico do Mali travava uma enorme batalha consigo mesmo. Questionado, o técnico disse: "Após o segundo gol do Elefante, comecei a sentir tontura. Minha pressão subia." Ver seu time perder uma vantagem assim já é o bastante para qualquer um surtar. Mas não foi o único momento ridículo na CAN, pois, em quarto lugar, um árbitro também precisou de água para esfriar a cabeça. Durante o jogo entre Mali e Tunísia, o juiz apitou o fim da partida com 5 minutos do tempo normal restantes. Como a Tunísia estava a perder na altura, protestaram veementemente e o árbitro permitiu que o jogo continuasse. Depois, aos 89 minutos, ele voltou a terminar o jogo. Para a grande raiva dos tunisianos, mas desta vez seus protestos caíram em ouvidos moucos e ele saiu do campo. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico da Tunísia revelou algo ainda mais ridículo. Siffle la fin du match, il nous demande d'aller au vestiaire. Tous les joueurs ils font le bain de glace pendant 35 minutes. Après il vient et il nous demande de revenir sur terrain. Il siffle à la 89e minute. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match était parti. Malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa presse. Fait 30 ans que je suis dans ce domaine et j'ai jamais vu une situation pareille. Acho que este árbitro também precisa que lhe joguem água na cabeça. Mas nem mesmo isso é tão ridículo quanto dois homens adultos a partilhar a mesma sanita. Não. 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 Enquanto o Tottenham estava perdendo para o Chelsea, Eric Dyer de repente se dirigiu ao banheiro. Percebendo que não tinha mais substituições disponíveis, José Mourinho foi até os banheiros e fez Dier retornar ao campo. Now this one might surprise you. You see? Mas ninguém sabia ao certo o que Dier tinha, até um repórter abordar o assunto numa entrevista. Don't know if you're aware or not, but if you're trying to have a quick pee, the last thing you need is somebody standing over your shoulder. The problem is that was not a pee. Ficar em pé sobre um homem enquanto ele caga é louco. Não. Wait. Mas isso não é nada comparado a colocar uma stripper num campo de futebol. Fãs hardcore do clube holandês Heinsburgs Boys estavam cansados de ver seus jogadores jogarem mal. Então, eles decidiram motivar seus jogadores fazendo... Fãs pagaram uma stripper para motivar a equipe, e pela forma como aquele jogador a olhou, pode-se dizer que funcionou.
Nice. Mas isso não os impediu de serem goleados por um placar de 6-2. E agora, o momento que todos nós estávamos aguardando. O momento mais inacreditável e ridículo da história do futebol. Para se conectar com seus fãs, Cristiano Ronaldo se disfarçou para jogar futebol nas ruas de Madrid. Mas, como ele previu, ninguém o reconheceu, apesar das suas habilidades serem muito melhores que a sua aparência. Uma senhora até recusou dar-lhe o número de telefone dela, o que, para ser bem sincero, é a maior mancada que já se viu. ¿Quieres dar el número de teléfono? Por fim, um garotinho decidiu brincar com ele, e após alguns chutes na bola, revelou sua verdadeira identidade. E os fãs o cercaram como uma enchente. Ele tentou a mesma coisa na Itália, mas desta vez os fãs perceberam. Ele reuniu uma multidão enquanto mostrava suas habilidades, mas mesmo sem tirar o disfarce, eles sabiam que era ele. Por mais ridículo que seja o seu disfarce, não se pode esconder a grandeza. E para ser sincero, ele não é o único jogador que fez coisas ridículas. Tipo, quem aposta na própria equipa para perder. Ivan Toney fez 3 apostas para a sua própria equipa perder em 7 jogos diferentes. Entre agosto de 2017 e março de 2018, Toney tinha um histórico claro de vício em jogo. Ou se corta para que o adversário seja suspenso. Clique no próximo vídeo para ver jogadores trapaceando.